Olá, mais uma vez aí, vamos fazer continuar a nossa aula aí, a segunda parte da nossa aula de resolvendo problemas de valor inicial para equações diferenciais parciais. Essa é a segunda parte. Na primeira parte nós recordamos o que a gente viu no primeiro vídeo, que foi, quer dizer, aquela turbo curso de cálculo, né? Quer dizer, falamos de funções, de limites de funções, continuidade, o que era uma derivada, derivada ordinária, derivada de função de uma variável só, e depois derivada quando a função tem mais de uma variável, as derivadas parciais. Derivada, no caso, então vemos funções que dependem de x e t, derivada em relação a t, derivada em relação a x, né? E a gente viu que quando a derivada em relação a uma dessas variáveis é identicamente nula, ou seja, para todo x e t ela é completamente zero, então é porque essa função não depende dessa variável, né? E foi isso que nos ajudou a resolver o nosso primeiro problema, o problema que eu chamei de P1, que era exatamente que não tinha essa parte aqui, que era du dt igual a zero e u de x0 igual a g de x. A gente viu que então a solução disso era simplesmente u de xt igual a g de x. Mas agora nós temos um problema um pouco mais difícil, né? Que agora tem esse A aqui, que esse A é diferente de zero. A gente vai pedir que esse A seja um cara diferente de zero, né? Então já fica difícil, né? E a gente disse que a arma, quer dizer, o instrumento que a gente tem principal para resolver esse problema aí, vai ser aquela regra da cadeia, né? Então a regra da cadeia, a gente vai escrever o x e o t como funções de um certo variável tal, e a gente, quer dizer, e a gente vai mudar, então, fazer uma transformação do problema para ver se reduz ele ao P1, né? Reduz ele àquele problema P1, que é simplesmente, né? Então, a gente tinha visto lá, quer dizer, a gente vai escrever assim, u de... Tem as variáveis tal y, né? U de tal y, vai ser o tio de tal y, vai ser u de x de tal y, t de tal, o t não vai depender do y, vai depender só da variável tal, né? A gente então vai transformar isso aí, vai introduzir essas variáveis tal e y, de tal modo que a gente vai reduzir esse problema ao problema anterior. Problema P1, que era d dt igual a zero, né? Quer dizer, agora du dt igual a zero. Agora, veja bem, quer dizer, aqui nós vamos querer usar a regra da cadeia, que diz que o d, que eu tenho, então, du de tal, du tio de tal, isto aqui é igual a du dx vezes o dx de tal, né? E mais quem? O du. Lembrando aí a regra da cadeia que a gente provou na aula passada, né? Du dt, né? E o dt de tal. Dt de tal, né? Aqui vamos supor que o t só depende do tal mesmo, então dt de tal, função, aqui não precisa então a derivada parcial, mas aqui vamos botar dt de tal, derivada ordinária, né? Então, quer dizer, a gente vai querer reduzir este problema aqui a um problema do tipo P1, né? Ou seja, neste caso aqui, você tem que fazer uma comparação, quer dizer, dessa fórmula que está aqui com a fórmula que nós temos aqui embaixo, né? Então, escreve aqui, por exemplo, né? Embaixo a gente escreve ali o du dt mais o a... vamos escrever aqui. Melhor escrever aqui assim, a du dx, porque o du dx aparece aqui, né? Então, a gente tem a du dx mais quem? Mais o du dt, né? Isto aqui, essa nossa equação aqui, isso aqui é igual a zero. Agora, veja bem, usando se a gente quer que isto aqui seja exatamente a derivada, o tio, em relação a uma variável tal, né? Que isso seja igual a isso aqui, né? Então, eu tenho que ter, na verdade, que o meu dx de tal tem que ser igual a A, né?
E o meu dt de tal, vamos botar a derivada ordinária, dt de tal, tem que ser igual a 1, né? Então, vamos resolver primeiro esse aqui. Vamos ver dt de tal igual a 1, e aqui a gente supõe que o t no tal igual a 0, t de 0, seja igual a 0 também. Então, quando o tal é igual a 0, o t também é igual a 0. Isso quer dizer que o t, na verdade, dessas duas equações, implica que o t é igual a tal, né? Ou seja, a variável tal aí, quer dizer, ela simplesmente é igual ao t, tá? Mas o x agora depende de uma nova variável, da variável t também, mas da variável y também. E como é que eu vou achar o x? O x está dando, ele satisfaz essa equação aqui, né? Eu tenho que dx de tal, a gente pode, inclusive, escrever como uma derivada ordinária mesmo, ele é igual a a, mas aqui eu tenho que, quando o tal é igual a 0, ou seja, x de 0, 0y, né? Que o x depende de y também, é uma nova variável que a gente vai introduzir. Então, x de 0y, ele vai ser igual a y. Por isso é que introduz aí a variável, esse parâmetro y aí. É porque agora eu tenho a opção de x, eu tenho então que cobrir todos os x com o y, né? Quer dizer, então, então, quer dizer, por isso eu tenho necessidade aí de botar também o parâmetro y aí, denotando o dado inicial do meu x, né? Então, o x satisfaz dx de tal igual a a. E, agora, veja só, dx de tal igual a a significa, então, que o x é uma função do tipo a vezes tal, né? Uma função linear, quer dizer, dx de tal igual a a dependência de x em relação a tal é uma coisa, porque o a é constante, né? Quer dizer, e aqui eu tenho o x de 0, mas o x de 0 eu estou dizendo que no tal igual a 0. Quando tal igual a 0, o x igual a y, né? Estou dizendo aqui, né? Então, eu tenho que o meu x é exatamente dado por essa forma aqui, x em termos das variáveis tal e y. Então, eu tenho que a função x de tal y é exatamente a vezes tal mais y, tá? É isso? Então, é o seguinte, quer dizer, minha função útil de tal y, que é exatamente o de x de tal y, o de x de tal y, t de tal, eu já vi que o t é igual ao tal, isto aqui é igual, né, quer dizer, o meu t é igual a tal, então isso aqui é igual a u de quem? U de x, u de a tal mais y, né? E aqui, bom, na verdade, eu agora, antes de fazer isso aqui, quer dizer, na verdade a gente vai descobrir aqui que que fazendo essa transformação, que esse foi o propósito, exatamente de introduzir essa transformação, o nosso u já não vai depender, então. Ou seja, quando eu faço isso aqui, eu vi que o meu d útil de tal, que isto aqui é igual du dx dx de tal. Agora, dx de tal é simplesmente o meu a, né? Vezes a, né? Porque o dx de tal é a, né? E aqui, isto aqui, usando a minha regra da cadeia aqui, né? Eu vou usar isto aqui, né? Esta aqui, né? E foi para isso que eu introduzi, então, e aqui eu estou comparando exatamente isso com a derivada em relação a tal, e eu vi com isso que o meu dx de tal tinha que ser igual a a, e que também que o dt de tal tinha que ser igual a 1, né? E aqui, então, eu tenho que d útil de tal é igual a dx, né, du dx vezes a,
vezes quem? Mais, né? Mais o du dt, né? Porque o t é igual a tal. Então, aqui, derivando isso em relação a t, e depois derivando t em relação a tal, eu obtenho exatamente, né? Quer dizer, 1, né? Porque o dt de tal é igual a 1, né? Enfim, no final das contas, então, eu vi que isto aqui... Bom, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Porque eu estou dizendo que este cara aqui é a solução da minha equação, né? Este cara aqui é igual a zero, né? Porque a minha função, ela satisfaz essa equação, né? Minha função satisfaz a equação du dt mais a du dx igual a zero. Então, quer dizer, essa equação, com essa mudança de variáveis, essa equação ficou reduzida a du tio de tal igual a zero. Ou seja, a equação, então, du tio de tal igual a zero, né? Sendo que o meu problema de valor inicial, deixa eu botar aqui do lado, então, para poder aproveitar esse espaço aqui, du tio de tal igual a zero é a minha equação aqui, que vem do fato de que U satisfaz esta equação aqui originalmente proposta, que é o du dx mais o du dt, e aqui eu também tenho o dado inicial, né? Quando t é igual a zero, o t igual a tal é a mesma coisa, eu tenho então que o meu de 0y, né, é igual, vejam bem, o de x de 0y, que agora x de 0y é igual a y mesmo, né? Veja só, o tio, melhor dizer, o de 0y é igual a o tio, o de x de 0y, e aqui 0, porque o tal é igual a t, né? Bom, aqui a ordem... Bom, vamos botar aqui y0 para ficar na mesma ordem aí, mas... y0. Vou fazer... Aqui eu já tinha posto a ordem diferente, o t na frente, o outro... Mas vamos, quer dizer... Vamos manter a ordem do jeito como está. Não tem problema. A ordem das variáveis é sempre também uma outra coisa, motivo de muita briga, de muita pancadaria, entendeu? Porque uns acham que tem que vir na frente o t, outros acham que o x é que tem que vir na frente, e aí... Mas vamos, quer dizer, nós reduzimos o nosso problema a esse aqui, né? O de g0 e esse, eu disse que no dado inicial... O meu dado inicial, x0, é g de x, né? Então, isso aqui, na verdade, é igual a g de x de 0y, que é g de y, né? Porque o x de 0y é y, né? Então, isso aqui é g de y, na verdade. Então, nós reduzimos o nosso problema a esse problema igualzinho ao outro. O tio de tal, du de tal, du tio de tal, peraí, du tio de tal... igual a zero, ou seja, agora o tal é que é a variável que representa o tempo aí, e o meu, no tal igual a zero, eu tenho que o tio de y0 igual a g de y. Como nós vimos, esse problema aí, a solução dele é trivial. Essa equação aqui, como isso vale para todo o y tal, pertencente a R cartesiana 0 infinito, essa equação diz que a minha função útil não depende de tal, ela só depende de y. Mas no dado inicial, quando tal é igual a zero, ela vale g de y. Então, a conclusão é que a minha função, a solução, então, u de tio de y tal, é na verdade igual a g de y. Agora eu volto para a minha função original, u, né? E eu lembro, então, que o tio de y tal era o meu u. Eu já sei que isso aqui é igual a g de y, né? Já sei que isso aqui é igual a g de y. E isso aqui é u de y tal, tá? Mas isso aqui
passando lá, isso aqui era o meu U de x de y, meu U de x tal y, ou de y tal, x tal y, e aqui é o meu t de tal. O t de tal é o tal mesmo, quer dizer, porque o t, né? Então, porque a gente viu que o t de tal era o tema. Então, substituindo o x aqui, você tem que isso aqui é igual bom, aqui tem então que isso aqui é igual a tal mais y, né? E aqui t. E aqui é o tal mesmo, né? O tal, né? Ou seja, na verdade, eu descobri aí que a minha função ela não está dependendo de tal, ela é sempre igual a esse cara aqui, ou seja, vamos botar isso em termos das variáveis originais aí, né? Quer dizer, ou seja, eu tenho que bom, aqui é besteira. Na verdade, isso aqui é igual a bom, aqui eu posso botar isso aqui, G de Y é igual a Y aqui é igual a x menos a tal, e isto é o mesmo que o meu x menos at, né? Quer dizer, isso aqui no final das contas, o meu y é igual, isso quer dizer que o meu y é igual a x menos at, né? E com isso eu tenho que, então, que aqui eu posso substituir aqui, isso aqui é meu x, né? Isso aqui é u de xt, ou seja, o tal é o t. E aqui esse cara, a tá mais y, nada mais é do que o próprio x, né? Que não precisava ter, né? É o próprio x, né? Então, ou seja, no final das contas eu descobri que a solução do meu problema é u de xt igual a g de x menos at. Tá? Essa é a solução do meu problema lá. Como é que eu faço para verificar isso? Então, eu tenho que verificar, né? Ou seja, eu tenho que voltar à minha equação original, substituir pela fórmula que eu obtive para u, e ver que realmente satisfaz, né? Quer dizer, essa equação. Então, eu tenho o seguinte, quer dizer, du dt mais a du dx, isto aqui é igual du dt. Ora, u é simplesmente g de x, u de xt é simplesmente g de x menos at. Então, du dt, usando a regra da cadeia aí, quer dizer, é uma regra da cadeia elementar, isso aqui é simplesmente o derivado de g' at. Agora eu teria que derivar esse cara aqui em relação ao tempo t. Mas isto em relação ao tempo t é igual a menos a, certo? Este cara aqui, se eu derivar em relação a t, esse x menos at, derivada disso em relação a t, é igual a... Veja que eu estou usando a regra da cadeia aqui para uma função u de xt dada por g de x menos at. Então, se eu derivar isso em relação a t, isso é a mesma coisa que derivar g' deste cara aqui e este cara que está aqui dentro, derivado em relação a t. Então, a derivada disso em relação a t dá menos a, e aqui mais o quê? Bom, aqui eu vou botar aqui, mais quem? Agora a derivada a vezes a derivada disso em relação a x. Agora a derivada disso aqui em relação a x é simplesmente g' de x menos at. Então, de fato, quer dizer, isso aqui cancelou com isso aqui é igual a zero. Verificou a minha equação, certo? Então, com isso, está provado, está verificado que a solução da minha equação, solução do meu problema de valor, resumindo, solução do meu problema de valor inicial aí, que a gente propôs no início, que era exatamente este cara aqui, né? Solução do meu problema. Eu descobri que a solução deste problema é simplesmente, fazendo mudança de variáveis, usando a regra da cadeia, opção de coisas aí, nós descobrimos aqui
que a solução era exatamente... Só tem essa solução. U de xt igual a quem? É a fórmula que a gente obteve aqui. É igual a g de x menos at. E repara que quando t é igual a zero, g de x menos at. Repara que quando t é igual a zero, de fato, isso dá g de x, né? Satisfazendo essa condição inicial aqui. Então, esse é o primeiro problema aí que a gente resolveu fácil, mais ou menos, porque o A é constante, né? Mas foi enrolado, né? Eu confesso que foi enrolado aí, quer dizer, porque começa, enfim, essas mudanças de variáveis, não sei o quê. Eu confesso que vocês já devem estar completamente confusos aí com toda essa barafunda tremenda aí que a gente fez aqui. Mas vamos tentar agora pegar um caso mais difícil, que pegando um caso mais difícil a gente vai tentar, quer dizer, ver se explica melhor essa coisa aí. O caso mais difícil, então, é o terceiro problema, que eu chamei de P3, que é, então, você tem a derivada parcial, agora você tem esse A dependendo de x. O A agora é um A de x, né? E este aqui de x e aqui zero. E aqui U de x0 igual a G de x de novo. Aqui o A era constante, não dependia de nada, tá? E a nossa transformação foi mais ou menos fácil de ser obtida, embora eu tenha feito muito rolo aí, mas no final das contas era uma coisa linear. X de A tal mais Y, então Y igual, né? Enfim, ficava uma coisa mais simples. Agora, este A depende de X, e aí a coisa já não é tão imediata, né? Se este outro, quando o A era constante, já não ficou tão claro, né? Já não ficou tão claro, eu confesso, porque a gente começa a mudar a variável, começa a falar de regra da cadeia para mais de uma variável, aí as coisas começam a ficar realmente enroladas. Mas agora a gente vai resolver esse problema aqui. A coisa, quer dizer, a ideia vai ser sempre a mesma. A gente vai tentar reduzir esse cara aqui, mudando, quer dizer, vai fazer a mudança de variáveis, a gente vai introduzir a variável tal de novo aí, né? E aí, quer dizer, e vai olhar isso aqui como se fosse o resultado da regra da cadeia. Então, a gente vai ter x, vai ser uma função de tal. Bom, eu vou botar aqui o parâmetro y, mas o y vai ser um parâmetro só. E o t também vai ser uma função só de tal. O x vai, de fato, depender um pouco do y também, mas, como eu disse, como um parâmetro, né? E a gente vai introduzir, então, a função util de tal y como sendo a u de x de tal y, né? Espera aí. Deixa eu botar aqui mesmo, pagando com a mão mesmo. U de x de tal y e aqui t de tal, né? Então, a gente tem uma nova função aí das variáveis tal e y, sendo que porque vamos dizer que o x é uma função de tal y e o t é a função de tal. Agora, o x como função de tal y, o y vai ser só um parâmetro, como eu disse. De novo, nós vamos comparar a regra da cadeia aqui, quer dizer. Então, vou botar a equação aqui em cima, só para poder... A equação que a gente quer, essa aqui. Vamos botar aqui... E veja só a regra da cadeia, quando a gente usa a regra da cadeia aqui, não, vamos botar aqui, espera aí. Isso, vamos botar aqui a regra da cadeia para util derivado em relação a tal, né? Esse util derivado em relação a tal, util é a função u de x de tal y, t de tal. Então, isso aqui é igual a du dx
de tal, vamos dizer que o y aí vai ser um parâmetro, quer dizer, a gente... então, vai ser como se fosse uma função, vamos escrever como uma função de uma variável só tal. E mais quem? Mais o du, dt, e o dt, e o t também, derivada de t em relação a tal. Agora, olhando para a nossa equação, e a gente quer que isso aqui seja igual a zero para poder usar essa equação aqui, né? Isso aqui vai ser zero, desde que a gente tenha aqui, o a de x vai ser esse cara aqui, né? E aqui o dt de tal vai ser igual a 1. Então, eu tenho que ter aqui dt de tal igual a 1, né? Quer dizer, e obviamente que com o t de zero a gente faz isso igual a zero mesmo. Essa aqui é a primeira equação que a gente obtém daqui, né? Para poder ter este cara igual a esse. Então, dt de tal tem que ser igual a 1, né? Esse cara aqui igual a 1. E aqui, este outro aqui, a gente põe aqui do lado, dx de tal, ele tem que ser igual a de x, né? dx de tal igual a de x. E x de zero, quando tal igual a zero, você vai ter, então, né, que isso seja igual... Bom, aqui eu vou botar, esse cara também vai depender, o x também depende de y, né? A gente... quer que o x, ele é de tal e de y aqui, né? Então, x de 0, y, isso aqui igual a y. Por isso que o x, também, esse parâmetro y entra aí, para poder, quer dizer, cobrir todos os x aí, né? Então, no tempo t igual a 0, qual é a solução desse probleminha aqui? Então, eu tenho que a derivada de x em relação a tal, como função de tal, é a de x, né? Aí isso não é tão trivial, isso aqui é o que se chama uma EDO, uma equação diferencial ordinária. Isto aqui, para resolver isso aqui, você tem que fazer assim, né? Quer dizer, você joga o a de x aqui para baixo do dx, tá? E você, quer dizer, aqui, joga o de tal para o outro lado lá, tá? Então, aqui deste lado aparece só x, né? E aqui aparece o tal, desse lado daqui, né? E aí, quer dizer, o x é uma função, o x como sendo uma função também de tal aqui, né? X de tal y, né? E a gente viu aqui que satisfaz esse problema de valor inicial aqui. Então, quer dizer, aqui eu tenho de novo aqui que considerar isso, quer dizer, que o meu x de 0y, ele é igual... Então, quer dizer... Bom, eu integro esse troço aqui, quer dizer, eu vou, quer dizer, usar aqui, isso aqui, a solução desse tipo de problema aqui, é você, quer dizer... Aqui, isso aqui é como se fosse assim, 1 de a de x vezes dx, né? Vezes dx. Isto é igual a d tal, né? Esse troço está pronto para a gente integrar, quer dizer, né? Então, você vai buscar uma função atil de x, de tal modo que derivada desse atil de x em relação a x, que isso seja igual a 1 sobre a de x, tá? Ou seja, essa função aí, atil, é a primitiva, né? É a função cuja derivada é exatamente 1 sobre a de x. Se a gente, quer dizer, faz isso aqui, se a gente substitui esse 1 sobre a de x pela nossa função aqui, por essa fórmula aqui, quer dizer, então você tem que d atil dx vezes dx, isto é igual ao meu d tal. Ou seja, quer dizer, o que eu estou dizendo, na verdade, é que eu posso integrar aqui, agora tem que ir lá na primeira aula, o teorema fundamental do cálculo, né? Quando eu integro a derivada, ela me dá exatamente a função original, né? Quer dizer, então eu vou integrar isso aqui de tal igual a zero, de tal a zero, quando tal igual a zero, eu sei que o meu x é igual a y, né?
e até o x, né? Então, aqui eu teria, integrando, usando o teorema fundamental do cálculo, eu teria que isso aqui seria igual a atil de x mesmo, né? Atil de x, menos o atil de x de tal, de zero, que é o atil de y, né? Atil de y, que o y, né? E isto aqui é igual ao tal, né? Integrando de tal igual a entre tal e entre zero e tal, né? Quer dizer, esse x aqui é o meu x de tal, né? Quer dizer, então, qual é a solução que eu obtive aqui? É que o meu x, eu tenho que, quer dizer, o meu x de tal, quer dizer, eu quero obter, que é o x de tal, eu obtenho daqui, né? O x de tal, no final das contas, o x de tal y, melhor dizendo, ele é igual a quê? É igual a atil a menos 1 de atil a menos 1 de tal menos AY, né? Tal menos atil de Y, né? Tal, não menos, mais, né? Quer dizer, desculpa, aqui, eu passo esse cara para cá, eu quero agora só botar aqui uma fórmula para o x em relação a tal e y. Então, o x como função de tal e de y, né? Vamos apagar até isso aqui. Vamos só. Se eu tivesse essa equação aqui, eu tenho que x é igual a quem? Bom, eu tenho primeiro o seguinte, que atil de x é igual a tal mais atil de y, né? O y é um parâmetro, como eu disse, é o valor inicial, é o valor de x quando tal é igual a zero. E aqui, então, eu obtenho, no final de contas, que x, a minha variável x, como função de tal e de y, é igual a atil a menos 1, né, de tal mais atil de y. Tá? Então, essa é a fórmula que eu obtive aí para o x como função de tal e do meu parâmetro y aí, que é, né? E você repare que ela satisfaz isso, né? Se eu derivar o x em relação a tal, ele vai, por causa da definição que eu dei para o atil, vai exatamente me dar, né, o que está ali, dx de tal igual a de x, né? Porque seria... Aliás, isso aí é uma consequência aqui eu tenho que lembrar um teorema, vamos primeiro lembrar esse teorema da função inversa, né? Teorema que é consequência da regra da cadeia, né? Como é que você deriva a função inversa, né? Que aparece aqui é uma função inversa, né? Mas a regra da cadeia é da função inversa. Então, se você tem uma função que é invertível, f, né? Vamos chamar de f agora para simplificar. Se você tivesse uma função f de r em r, né? E que ela tem uma inversa, f a menos 1, que composta com ela, no ponto x, é igual a x, né? Ou seja, é a função inversa. F a menos 1 é o que a gente chama da... F a menos 1 é a função inversa de f. Mas então essa regra, o teorema da função inversa, ele vai me dizer que a derivada de f a menos 1 de x é exatamente 1 sobre f', 1 sobre f' de f a menos 1 de x. Tá? Essa é o teorema da função inversa. Tá? Como é que você deriva a função inversa de uma função f? É isso que está no ponto x, derivada de f a menos 1 de x no ponto x é 1 sobre a f', que é a derivada da f, avaliada no f a menos 1 de x. E isso você prova pela regra da cadeia mesmo. Ou seja, a f a menos 1... Você tem o seguinte, quer dizer,
Você tem essa fórmula aqui, f é menos 1 de f de x. Bom, isso aqui é a mesma coisa que... isso eu quero derivar. Vamos botar essa fórmula aqui. Isso aqui é a mesma coisa que f é menos 1 de x e x, tá? É a mesma coisa. A ordem aí... Mas é o que eu quero obter exatamente a derivada dessa função f é menos 1 de x, né? Quer dizer... Então... E ela é a função inversa disso aqui, né? Vamos usar a regra da cadeia. Usar a regra da cadeia aplicada aqui nessa fórmula aqui, né? Então, a regra da cadeia aplicada aqui, nessa fórmula, ou seja, derivada em relação a x de f a menos 1 de x, isso aqui, e eu sei que isso aqui é 1, né? Porque derivada de x é 1, isto aqui é igual, por sua vez, aplicando a regra que a regra da cadeia, isto é igual a f' de f a menos 1 de x, né? Ou seja, essa função que está fora aqui, linha, né, avaliada na função que está dentro lá, f a menos 1, e isto aqui, agora eu pego a derivada dessa coisa aqui, quer dizer, d de x da função f a menos 1 de x, né? Agora, veja bem, se isso aqui é igual a 1, então eu descobri, na verdade, que d dx de f a menos 1 de x, isto aqui é igual a 1 dividido por este cara que está aqui, que é f' de f a menos 1 de x, né? Então, esse é o teorema da função inversa, ou seja, quando eu quero derivar uma função inversa, eu tenho isto aqui. Por que isso é importante aqui, no caso? Porque a gente obteve aqui o x como uma função inversa do tal e do y, né? No caso aqui, só nos interessa o tal, o y aqui entra como um parâmetro. Mas então, se eu quiser agora, né, quer dizer, aplicar o que a gente tinha aqui, esta que está aqui, né? Eu quero mostrar que isso aqui quer dizer, quero aplicar então a fórmula que a gente obteve aí. Aqui isso aqui foi um parêntese que eu fiz, então, para poder explicar como é que eu vou derivar isso, a função inversa da atil aí, né? E vamos, quer dizer, não, vamos continuar, talvez. Vamos botar isso, bom, não vou apagar o nosso problema. Bom, vamos apagar esse aqui, já que o nosso problema agora é o P3, né? Nós já resolvemos o P2, não é isso? Já resolvemos o P2 e achamos essa fórmula aqui para a solução do P2. E agora estamos no P3, que é o P3 aqui, é este cara aqui. A de x, né? E nós, quer dizer, começamos então, aqui a gente apaga essa aqui, porque essa aqui já passou. E nós estávamos aqui, quer dizer, usamos uma transformação agora, só que agora o nosso dx tal, ele agora satisfaz uma equação mais complicada, quer dizer, que é essa que está aqui, que a gente chama de uma equação diferencial ordinária. Mas, quer dizer, essa aqui, como A é diferente de zero, estou assumindo, supondo isso, então, quer dizer, eu posso dividir essa coisa por A de x e essa equação fica mais simples. Eu introduzo aqui a função atil, cuja derivada é igual a 1 sobre A de x, e aqui eu obtive, então, que o meu x era dado por essa fórmula aqui, né? E com isso, o que eu tenho que agora, quer dizer, voltar, né, quer dizer, e usar a regra da cadeia de novo para mostrar que, de fato, eu reduzi o problema a um problema do tipo du de tal igual a zero, né? Esse problema du de tal igual a zero. E esse problema eu já sei resolver, eu vou, quer dizer, como foi feito da outra vez, como tal é t simplesmente, né, quer dizer, então, o que estou dizendo é que esse problema foi reduzido a du til de tal igual a zero,
E o dado inicial, o tio de y0, né, igual a g de y. Repara que quando nós obtivemos uma fórmula para o x em função do negócio, que quando tal é igual a zero, o x é igual a y. Você vê que né? Repara aqui que o x, eu disse que ele era igual, então, o meu x de tal y, ele é simplesmente o meu a til, isso foi a fórmula que nós obtivemos, a til a menos 1, de tal mais a til de y. De novo, a til aqui. A til de y. Então, repara, quando tal é igual a zero, se o tal é igual a zero, então o meu x de 0y é igual, na verdade, aqui fica igual a y, né? Porque fica o zero, faz o tal zero aqui, fica a til a menos 1 composto com a til, e isto dá exatamente o y, né? Então, então, com isso, quer dizer, eu tenho que o meu... Então, eu tenho que, na verdade, aqui no meu dado inicial, o tio de y0 dá exatamente g de y, que é o meu x de 0y, que é, então... Então, o meu problema ele ficou reduzido, na verdade, igual àquele problema que eu tinha antes aí, né? E eu sei que a minha solução, então, neste caso, é igual o tio de y tal, né? É igual a g de y, não depende de tal, né? É uma função que não depende de tal. Bom, agora, finalmente, quer dizer, você terá que, botar de novo as variáveis originais, x e t, para poder, então, saber o que isso significa em termos das variáveis x e t, né? E aqui, o x, a gente viu... Bom, o tal é o t, né? O x aqui, ele é dado... Bom, aí... vamos ver, quer dizer, então, o tio aqui, o de xt, na verdade, né? Isto é igual... A gente tinha escrito, quer dizer, o de xt, aqui você tem... dizer que o tio é de y tal igual a isso é a mesma coisa que dizer que o de x de y tal, t de tal, né? T de tal, que isto aqui é igual ao meu g de y, né? Agora, o y eu posso botar como... Então, é o seguinte, então isso é a mesma coisa que dizer que o meu u de xt, isto... Agora vai ficar enrolado, né? Então, aqui eu achei que é a minha função. Então, aqui eu volto, quer dizer, aqui eu volto para as variáveis originais aqui, mas botar aqui o y escrito como função... O y escrito como função do x, você tem que tirar daqui também, né? Aqui eu tenho que... Eu peguei x em função, como função do y. Mas aqui isso me dá também... Esta fórmula aqui também me dá que... isto... Ou seja, bom, aqui eu posso escrever o meu y aqui como função do x aqui. Agora, eu já tinha ele aqui, né? Passa para lá o meu y a til x. Ou seja, você também tem, do mesmo que está ali, você tem que y, na verdade, é igual a til... a til x
atil de X. Bom, isso já estava ali, né? Mas... na verdade, aqui eu tenho daquela outra ali. Eu tenho que isto aqui é atil a menos 1, atil a menos 1. Pegando daqui dessa fórmula aqui, né? O y, então, atil a menos 1, atil a menos 1 de atil de x menos atil de x menos tal, né? Então, na verdade, quer dizer, o y como... Ou seja, o y aí, atil a menos 1, atil de x, aqui eu recompus, e o tal, ele é o t mesmo, então... Eu posso substituir de novo, voltar aí de novo com o t. No final das contas, isso me diz o seguinte, que o meu u de xt é simplesmente, se eu substituir g, e eu substituo o y por essa fórmula aqui, g de atil a menos 1, do atil de x menos t, né? E aqui está. E repare que, então essa é a fórmula final, né? Fórmula final aqui, o A aqui, isso aqui é o A, esse cara está no argumento de atil a menos 1. Quando t é igual a 0, repara que quando t é igual a 0, u de x0, ele de fato, fazer o t igual a 0 aqui, e fica o atil aqui, composto com A, vai dar exatamente identidade, então vai dar g de x. Então, isso aqui verifica a condição inicial que a gente tinha lá no nosso problema, que estava aqui. A condição inicial, u de x0, é g de x de fato. E, quer dizer, você agora tem que ver que a equação é satisfeita também, né? Agora, a verificação de que a equação é satisfeita, ela, quer dizer, na verdade, nós fizemos tudo em função da própria equação. Então, ela tem que ser satisfeita, porque foi assim que nós definimos o atil, né? Mas, de qualquer maneira, a gente pode facilmente, quer dizer, derivar essa função aqui. Então vamos pegar essa função. A gente termina dizendo, u de xt é igual a isso aqui. Vamos verificar que ela satisfaz a nossa equação lá. Atil a menos 1 do atil de x menos t, né? Essa é a nossa fórmula para a solução, tá? Onde o atil é essa função que satisfaz satisfaz a equação de que né? A gente viu que o atil era a função, a gente obteve o atil simplesmente como sendo d atil dx era igual exatamente a função 1 sobre a de x, né? Porque a gente pegou a equação, essa aqui, né? E fez a regra, quer dizer, ai. Onde é que nesse rolo todo aí a gente... só um instantinho. Bom, o atil foi definido antes aí, deixa eu ver aqui na minha... Deixa eu tirar uma colazinha rapidamente aqui. Então... espera aí. O atil é isso mesmo. Então, o atil ele foi definido por essa equação aqui, né? Então, você tem agora aqui a gente teria que... bom, teria que, então, quer dizer, testar isso aqui, né? Quer dizer, obviamente que nós vamos usar a fórmula da derivada da função inversa aí também, né? Então, a gente tem que ver... vamos ver se x... vamos derivar... Derivada de u em relação a tempo t, onde u é dado por essa fórmula aqui. Isto aqui seria o quê? O g', né, avaliado no atil a menos 1 de atil de x menos t, né? E agora a gente tem de atil menos t, exatamente aqui. E agora a gente tem que multiplicar isto pela derivada disso que está aqui dentro em relação à variável t, né?
que é a derivada de atil a menos 1, de atil a menos 1, de A de x menos t, que é a de x de t menos t, d de t, né? Derivada disso em relação ao tempo t, que é igual a quê? Usando a regra da cadeia. Então, isso aqui deu G' de atil de x. Aí tem tio para chu, né? Aqui. E essa derivada disso aqui, derivada da função inversa, que é igual, então, a 1 sobre essa derivada desse cara aqui, atil, né? Avaliada no mesmo ponto ali que está a de x, atil de x, aqui tem um tio também, atil de x, menos t, né? Atil de x menos t, né? Isto aí... Agora, repara que o A', a gente, pela definição do atil, essa derivada aqui é exatamente 1 sobre A, né? Então, a gente tem este cara aqui, e isto é igual, o atil, derivada de atil, em relação, derivada do atil é 1 sobre A. Então, isso aqui me dá exatamente que isso aqui é igual a G' de atil de x menos t, A, quer dizer, 1 sobre A aqui, A de atil de x menos t, tá? A de atil de x menos t. E aqui eu tenho, e agora eu tenho a derivada de u em relação a x, né? Eu tenho que calcular também, da mesma forma, e isto me dá, então, G', né, de atil a menos 1, de atil de x menos t, né? E a derivada disso em relação a x, que é igual, vezes, né? Derivada de atil a menos 1. Então, isso aqui dá, usando a fórmula para derivar da função inversa, dá exatamente 1 sobre atil', né? 1 sobre atil', avaliado no próprio ponto lá, atil de x menos t, e vezes a derivada disso que está aqui dentro, que é a derivada de atil em relação a derivada de atil em relação a x, que a derivada de atil em relação a x é 1 sobre A. Então, isso aqui é simplesmente 1 sobre AX, né? Ou seja, eu descobri aqui que AX du dx é igual, então, a 1 sobre... É igual a... Esse cara que está G', G' de atil a menos 1 de AX menos t. Repara que isso aqui é a própria fórmula da U de xt, né? Que a gente, foi assim que a gente definiu a U de xt, né? Vezes quem? Vezes esse cara que está aqui. 1 sobre... Vezes 1 sobre a linha de atil de x menos t, né? Olha, veja só, a fórmula da derivada em relação ao t, du dt, é exatamente igual a isso, né? Quer dizer, é a mesma coisa que está aqui. Ou seja, isto aqui é exatamente igual a du dt, né? Porque foi isso que nós achamos aqui, né? Repara aqui, isso, né? Nós achamos isso aqui, espera aí, né? Então, veja bem, é enrolado sim, né? Quer dizer, eu concordo, mas
Você passa o replay aí, não sei se vai ter paciência de ver replay, porque... Mas, quer dizer... Mas, no final das contas, nós, então, chegamos à conclusão que a nossa U, a U que nós definimos, né? A U que nós definimos como sendo... Bom, vamos voltar lá à fórmula dela. A U que nós definimos como sendo U de xt igual a G de A menos 1, atil A menos 1, onde o atil é esse cara que satisfaz esse cara aqui. Ó. A derivada dele é 1 sobre A. Atil A menos 1 de atil x menos t, não é isso? Essa é a fórmula da U. Nós descobrimos que essa U satisfaz a equação du dt mais ax du dx, isto é igual a zero, né? Nós acabamos de mostrar isso aqui, não é isso? Porque isso aqui coincide com o du dt, né? Isto, né? Exatamente. Agora tem um sinal de mais e menos ali, peraí. Eu fui no meio da coisa, este sinal na frente do A, mas aqui tinha um menos aí que... Na verdade, quer dizer, na verdade, quando você deriva isso em relação ao tempo t, você tem aqui um sinal de menos, né? Que aqui aparece... Bom, tem esse cara aqui, mas aparece sinal de menos aqui, porque, na verdade, aqui o t aparece com sinal de menos na frente, então fica menos aqui, né? Menos, né? E é por isso até, e dá até o menos, é por isso até que quando eu somo um com o outro, eu tenho a minha equação. É por isso que eu tenho a equação isto mais aquilo ali, eu tenho essa equação aqui. Porque 1 veio com sinal de menos aqui, que eu tinha esquecido, tinha engolido aqui, né? Menos, né? Porque esse menos, aqui esse t aparece com sinal de menos na frente. Quando você deriva esse cara em relação ao tempo t, essa derivada em relação ao tempo t, dá exatamente, usa a regra da cadeia assim, mas você tem um sinal de menos lá, porque você tem este cara aí. A derivada disso que está dentro aí, em relação a t, é menos 1. Né? Então, esse cara aparece com sinal de menos. Quando eu somo com esse aqui, ele cancela, né? Dá isto aqui, né? Isso aqui exatamente isto vezes isto aqui, né? Isto é exatamente derivado em relação a tempo t, né? Aliás, aqui, então, não é que seja derivado em relação ao tempo t, é menos a derivada em relação ao tempo t, porque tem um sinal de menos aqui. Né? A gente tem que, para poder obter essa equação aqui, né? Então, tem uma questão de sinal aí, mas a gente conseguiu aí esclarecer isso, né? Espero. Espero. Mas, então, quer dizer, no final das contas, eu provei que essa equação está satisfeita ali, né? Quer dizer, e além disso, pela fórmula aí, quando t igual a zero, eu tenho que u de x0, é só substituir, é igual ao quê? É só fazer o t igual a zero aqui, agora dá atil a menos 1 de atil, que é igual a x, então você tem aqui, g de atil a menos 1, de atil, né, de atil de x, né, faz o t igual a zero, e isto é a mesma coisa que g de x. Então, satisfaz também a condição inicial, que é exatamente o dado que nós temos quando t igual a zero. Enfim, com isso a gente acaba a nossa aula, porque agora já resolvemos o problema mais de fissão aí, que tinha, não é isso? E era isso que eu queria dar uma ideia aí de como é que a gente resolve algumas EDPs. Mesmo elementar, vocês viram que mesmo sendo bem elementar a EDP, a coisa começa a ficar técnica demais, começa a ficar muito complicada. Mas, no fundo, a ferramenta principal aí foi a regra da cadeia do cálculo de uma variável só, e a gente estendeu ela quer dizer, facilmente para o caso de funções de duas variáveis. Enfim, muito obrigado de novo, desculpa aí a confusão e até a próxima.
tá?